Oi, eu sou Rafael Sanzio e sejam bem-vindos à segunda parte sobre a história da ciência. Na verdade, a história da ciência ela é bem grande, mas eu estou enfatizando alguns pontos para que você entenda de onde vem essa ciência hoje que se diz a dona da verdade e que você é proibido de questionar. Mas antes de tudo, eu peço por favor que você compartilhe ou se inscreva nesse canal para que a gente possa desenvolver uma cultura de buscar e não só ouvir das mídias aí, da mainstream que você está acostumado. Porque na verdade, e eu vou falar isso hoje, isso é apenas propaganda para te dominar. Mas antes de assistir esse vídeo, para ter uma base, você tinha que assistir o vídeo anterior, que eu vou deixar aqui para você clicar e assista, porque para a gente entender toda essa ciência, é preciso a gente entender a história e parte da filosofia dela. E é por isso que eu vim aqui conversar com você, porque tem alguém tentando enganar você e tornar você escravo. E no assunto de hoje, a história da ciência, parte 2, a gente vai conversar sobre um clube bem famoso, que inclusive tem o nome aí dos super-heróis que se chama os X-Men. A gente vai estudar sobre o Clube X. Qual o papel deles na situação científica que a gente vive hoje e como eles influenciaram a política e até mesmo a sua fé. Quem foram os X-Men? Quem foi o Clube X? Essa é uma pergunta muito importante. Provavelmente você nunca ouviu falar isso quando você estava estudando história no ginásio, no ensino médio. Provavelmente você nunca ouviu falar sobre o Clube X lá no ensino médio ou no ensino fundamental. Por que será? Bom, o Clube X ele foi composto entre 9 e 12 membros. A história não fica muito clara, eu tenho algumas fontes aqui, alguns livros, mas também eu vi alguns artigos científicos e também eu vi alguns documentos desclassificados que definiu eles entre 8 e 12 pessoas. Que foram esses? Eu vou ler aqui porque senão eu vou esquecer de algum deles. George Busk, Joseph Dalton Hooker, inclusive ele foi presidente da Royal Society, que eu já mencionei para vocês, mas também eu vou mencionar um pouco nesse vídeo. Herbert Spencer, pai do darwinismo social. John Tyndall, Thomas Henry Huxley, o Bulldog de Darwin. William Spotswood, Edward Franklin, Thomas Archer, John Lubbock e Matthew Arnold. Esses são os principais que pertenceram ao Clube X. O Clube X esteve na ativa entre 1865 e 1900. Exatamente no ápice da Inglaterra vitoriana, do reinado da Rainha Vitória, onde floresceu a ciência, a política e também as artes. E também foi uma época muito de guerras de dominação, como a Guerra do Ópio e outras guerras nos Estados Unidos e em toda a América. Em um dos livros que eu pesquisei sobre o Clube X para trazer para você, é esse livro aqui, que é da Ruth Barton. Ela conta uma forma mais romântica sobre o Clube X, mas ela não esconde muitas coisas que eles partilhavam, que eram, por exemplo, eles usavam muito ópio para tratar doenças naquela época, e também o seu gnosticismo, que eu já comentei para você no vídeo anterior. Ela em nenhum momento cita a conexão do Clube X para que ele foi criado juntamente com a coroa britânica ou com os interesses políticos e empresariais da época. Por outro lado, eu também tenho outro livro, que é esse livro aqui, que se chama o Trajan and Hope, do professor Carl Kingley, que foi um professor renomadíssimo. Eu vou deixar na descrição o Trajan and Hope. Se você ler inglês, ele tem os PDF dele de graça na internet. E também alguns documentos que eu também analisei, que fala mais da conexão deles também com o MI6, que é o Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido. O Clube X foi criado numa situação um pouco delicada para o Império Britânico, que hoje se chama Commonwealth, Comunidade Britânica. O Império Britânico estava sofrendo derrocadas, tanto na América como no resto do mundo. Mas antes de você entender o que foi o Clube X e a parte importante deles na ciência, a gente tem que entender em que situação eles foram criados. E é por isso que é importante a gente entender a história. Anteriormente eu falei para vocês em que filosofia a ciência era baseada e agora a gente vai entender em que situação o Clube X foi criado
para que tivesse um papel fundamental na ciência que a gente vive hoje, na política, na sociedade em geral. Vocês sabem que o Império Britânico ele sempre conquistou tudo ao redor do mundo. E, aparentemente, a rainha ela é apenas uma figura pública para manter a ordem num país que sempre teve essa tradição de reinado. Obviamente, isso não é verdade. O Império Britânico, que hoje se chama Commonwealth, ou Comunidade Britânica, ele se alastrou por todo o mundo. Há historiadores e pessoas muito renomadas, como Carol Kingley, que diz que o Império Britânico é o câncer para o mundo. Mas, voltando ao Clube X. O Clube X foi criado num momento muito delicado para o Império Britânico, onde ele estava perdendo a força dele, principalmente na navegação, onde eles sempre foram poderosos, principalmente na época vitoriana, quando eles dominaram o mundo inteiro. O Clube X ele foi formado principalmente na época que Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, estava prestes a reprimir a rebelião secessionista que o establishment da inteligência britânica teve décadas de trabalho para nutrir. Lembra do serviço secreto como agentes históricos que não são mencionados na história? Guiados por os próprios agentes anglo-americanos. Eu não sei se vocês sabem como funcionou a guerra nos Estados Unidos. O Sul era patrocinado pela coroa britânica e o Norte era mais abolicionista. Inclusive, teve a participação de Abraham Lincoln e Henry Carey. Mas o que estava acontecendo naquela época? Era que o mundo estava acordando para a natureza maligna de comportamento dos que estavam acima, comandando tudo, os negócios. E, obviamente, quem estava comandando tudo naquela época era a coroa britânica. E vocês sabem que os Estados Unidos não foi uma colônia onde foram mandados ladrões, prostitutas, esse tipo de gente que causava problemas na metrópole. Os Estados Unidos é uma colônia de pessoas que estavam fugindo justamente de perseguições. Imagina o tipo de perseguições que eles estavam sofrendo, principalmente por pensar por si mesmo. Mas, Rafael, o que isso tem a ver com o Clube X e com a ciência? Eu vou chegar lá. Abraham Lincoln e Henry Carey, eles criaram um sistema onde você e eu poderia ganhar muito mais do que a gente ganhava naquela época com o sistema britânico. Então, peraí. O sistema britânico era um sistema que destruiu o mundo, onde eles iam no local, roubavam tudo. Inclusive, isso aconteceu em Manaus, hein? Tem uma história bem interessante lá. Roubavam as coisas daquele local e deixava o povo sem nada e ganhava muito com isso. É assim que funciona até hoje essa estratégia que você vê no mundo quando tem guerras em países que supostamente teriam armas de destruição, mas que tem outra coisa bem importante lá para eles. Não só o óleo, mas outras coisas que eu vou citar futuramente. E algo muito importante que estava acontecendo nos Estados Unidos é que começou a aflorar pessoas que criavam e que inventavam. Sabe esse computador aqui que você está vendo? Não foi um cientista que criou, mas alguém que inventou, alguém que foi lá, fez pesquisas e inventou, criou, com fins de revolucionar a interação entre os seres humanos, a sociedade, e era o principal objetivo da ideia americana de Henry Carey e Abraham Lincoln. Olha o que Henry Carey disse naquela época. Inclusive, ele lutava contra coisas hoje que a ciência hoje defende, como eugenia, o pensamento de Malthus. Henry Carey disse: 2 sistemas estão diante do mundo. O objetivo é aumentar a proporção de pessoas e de capital envolvido no comércio e no transporte e, portanto, diminuir a proporção na produção de mercadorias com as quais negociar, com o retorno necessariamente reduzido ao trabalho de todos. Enquanto o outro procura aumentar a proporção que se dedica ao trabalho de produção e diminuir o que se dedica ao comércio e ao transporte, com maior retorno a todos, dando ao trabalhador bons salários e ao proprietário do capital bons lucros. Um olha para o pauperismo e ignorância, despovoamento e barbárie, e o outro em aumentar a riqueza, conforto, inteligência, combinação de ação e civilização. Um olha para a guerra universal e o outro em direção à paz universal. Um é o sistema inglês, o outro podemos ter orgulho de chamar o sistema americano, pois
É o único já concebido cuja tendência é elevar e igualar a condição do homem em todo o mundo. Como funcionava o transporte de mercadoria e até porque era o Império Britânico que dominava aquela época através da Companhia das Índias Orientais. Eles iam num determinado ponto, compravam por $1 ou R$ 1 e iam para o outro lado e vendia por 20, 30, 40. O Reino Unido, a Inglaterra, ele é uma ilha, eles não produzem nada, até porque o clima lá é bem difícil de se produzir. E eles ganham com isso, eles não produzem nada e eles ganham com isso. Vão lá, tiram de um, vende caro para outro, e era assim que funcionava. E a Companhia Britânica das Índias Orientais, eles tinham o monopólio de tudo. E esse pensamento lá dos americanos, que estava aflorando naquela época, criou as ferrovias. Sabe esse mapa que você vê que parece que só tem algo ao redor? Não, os americanos criaram esse sistema ferroviário onde o mundo poderia se locomover através de ferrovias. Inclusive, seria muito mais barato para todo mundo, onde todo mundo ia ganhar. E ameaçou veementemente o monopólio do Império Britânico. E o que isso tem a ver com a ciência e com o Clube X? Eu ainda vou chegar lá. Espera só um pouco. Um exemplo é que na Alemanha, eles acabaram com o monopólio da Companhia Britânica. Eles criaram um sistema de aduaneira onde unificou um país completamente dividido. No Japão também. Na Rússia, onde o czar Alexandre III, inspirado pelo seu ministro de transporte, adotou também isso. Vale ressaltar que depois, vocês sabem qual foi o final do último czar na Rússia, né? Quando ele foi assassinado. Só para ressaltar algo muito importante, que todas as coroas, todos os impérios na Europa, todos têm laço de sangue. Inclusive, o rei George, ele era parecidíssimo com o último czar lá da Rússia, quando foi assassinado pela Revolução Comunista Bolchevique. E até o Império Otomano se sentiu inspirado com o progresso que estava ocorrendo no mundo através o ideal americano, que é o desenvolvimento de ferrovias, o ganha-ganha, o incentivo da economia local, não só de uma metrópole, como no caso Londres na época, que ganhava tudo. Vamos desenvolver a economia local e, se eu necessitar, eu, através de ferrovias, vou lá e busco e faço esse intercâmbio de comércio. Essa era a ideia americana. Tanto que teve uma ideia formidável e fantástica naquela época, que era construir a ferrovia Berlim-Bagdá, que tinha a ideia principal de modernizar o comércio e melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos indivíduos onde o Império Otomano estava. E agora a gente já sabe em que contexto apareceu o Clube X. O mundo estava se desenvolvendo de uma forma onde todo mundo estava ganhando. Existia dois sistemas de transporte na época, uma competição que era as ferrovias e o transporte marítimo da Inglaterra. Existem muitos filmes e propaganda sobre isso na televisão aí que você pode perceber um pouco sobre isso. E foi assim que os responsáveis pelo Império Britânico tiveram a grande ideia de criar o Clube X. A maioria deles eram botânicos, eugenistas, defendia uma política onde o capital devia ser controlado pelo Estado. Por que será que Karl Marx escreveu as suas grandes obras lá em Manchester, hein? E foi nesse contexto que o Clube X começou a atuar na cabeça de todos. O Império Britânico percebeu que ele não teria mais que controlar a parte material do mundo, mas sim a parte mental. Minha e sua e dos seus avós e tataravós. Eles começaram a criar uma propaganda, obviamente a partir dos seus investidores, como da Royal Society e do sistema de inteligência britânico MI6, que não tinha esse nome naquela época, vamos se dizer, mas que foram agentes históricos muito importantes no mundo que a gente sabe. E aí surgiu a ciência moderna que você conhece hoje. Inclusive, ela tem bases, eu já falei aonde, no positivismo, e no pensamento de Thomas Malthus. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Thomas Malthus, mas eu vou falar aqui para vocês quem foi Thomas Malthus. Antes do Clube X, a ciência era uma ciência ilimitada, onde se buscavam as verdades que não eram baseadas
em teorias como o darwinismo e outras teorias do tipo, você não é nada e você não pode pensar, só a gente que é elite científica e os nossos métodos. O Clube X transformou a ciência em um monopólio onde apenas eles poderiam questioná-la. Olha quem foi Thomas Malthus e olha o que ele dizia. O princípio de população de Malthus supunham que humanos impensados se reduzem geometricamente, enquanto a generosidade da natureza só cresce aritmeticamente. E quando esse colapso periódico da população era uma lei inevitável da natureza que poderia, na melhor das hipóteses, ser gerenciada por um sacerdócio científico oligárquico, que era obrigado a abater periodicamente o rebanho. Adivinha como é que eles faziam isso? E olha o que os líderes do X-Club, juntamente com o pensamento de Malthus, sugeriam. Acreditavam que a natureza concedia à classe dominante certas ferramentas para realizar essa importante tarefa, através da guerra, fome e doenças. E Malthus declarou a sangue frio em seu ensaio sobre a população de 1799. Deveríamos facilitar, em vez de tentar de maneira tola e inútil, impedir as operações da natureza na produção de mortandade. E se tememos a visita muito frequente da horrível forma de fome, devemos seduzir de maneira sedutora as outras formas de destruição que obrigamos a natureza a usar. Em nossas cidades, devemos estreitar as ruas, aglomerar mais pessoas nas casas e cortejar o retorno de pragas, vírus, que provavelmente poderíamos criá-los de alguma forma, com algum método, ou em laboratórios. Nossa, parece algo tão atual hoje, você não acha? Só fazendo um paralelo com a atualidade que a gente vive hoje. De que a Greta e os movimentos green acusam o ser humano? De destruir o mundo, de destruir a natureza. O que eles dizem mais? Que a gente deveria parar de ter filhos, que a gente deveria parar de comer carne. Eu não sei se vocês estão percebendo assim que parece que a população está sendo reduzida. Eu não sei se você que vive em outro estado e viaja de carro ou até mesmo de avião, você pode perceber isso, que às vezes você vai quilômetros e quilômetros, centenas de quilômetros de tudo vazio. Bom, e que essa gente acusa que há uma superpopulação mundial. Peraí, existe uma superpopulação de pessoas concentrada num determinado local, como nas metrópoles, nas cidades grandes? Ou, não sei, ou o mundo é bastante grande, maior que a gente possa imaginar, e parece que tem uma manipulação na propaganda, nas estatísticas aí. Isso aí é para você pensar. E um dos mais importantes que a gente ouve até hoje falar sobre ele foi o Bulldog de Darwin, Thomas Henry Huxley. Huxley, ele era um sujeito ímpar. Ele nasceu lá em Ealing, uma parte da periferia de Londres, que provavelmente naquela época, quando ele nasceu, era bem mais periferia e havia muito sofrimento, segundo a história, quando a gente estuda sobre a vida de Thomas Huxley, e que teve uma vida bem difícil, principalmente por ser revoltado com a religião. Bom, histórias à parte de Thomas Huxley, o principal fator dele como cientista, na verdade ele só era considerado cientista porque a coroa britânica disse, você é cientista, tá bom, então você é cientista. Mas ele estava mais para homem de negócios. Thomas Huxley criou revistas como a Nature, sabe a Nature, essa revista científica? Todo mundo que é cientista quer publicar lá na Nature. Foi Thomas Huxley que criou essa revista, não só essa revista, mas muitas outras que eles compraram, como a Times, entre outras revistas que eu vou colocando aí para você em algum lugar para você ter ideia de quais são essas revistas. Mas a ideia de Thomas Huxley era exatamente criar essas revistas porque ele era defensor do darwinismo. Darwin criou a teoria da evolução em 1938, mas só foi promovida a partir do Clube X, quando foi criado em 1865. Thomas Huxley não era chamado de Bulldog de Darwin por um acaso. Ele, quando resolveu defender a teoria do evolucionismo, ele adotou todos os métodos anortodoxos da época, inclusive em difamar os seus opositores e ridicularizar
a fé. Até porque, como eu falei para você no vídeo anterior, que a etimologia, o estudo do desenvolvimento do homem no mundo, ele vinha a partir do dilúvio. E Darwin usou todo o seu investimento e todas as formas para ridicularizar esse conhecimento metafísico que eu falei no vídeo anterior e no conhecimento espiritual que as pessoas ainda tinham naquela época, sem essa contaminação do próprio gnosticismo, que um dos membros do Clube X, que foi Joseph Hooke, que era assumidamente gnóstico, que defendia tudo isso relacionado à alquimia, como eu também já falei para vocês, que Isaac Newton, que era muito apreciado pela Royal Society, inclusive que Joseph Hooke foi presidente da Royal Society, eles apreciavam muito a alquimia estudada por Isaac Newton, entre outros também como John Dee do passado. Mas espera aí, Rafael, é muita informação, muitos nomes, Thomas Malthus, Thomas Huxley, Joseph Sport Wood, Abraham Lincoln, Henry Carey, todos esses são muitos nomes para minha cabeça, peraí. E o evolucionismo, como o próprio Darwin admitiu na biografia dele, foi tirado dos pensamentos de Thomas Malthus, esse mesmo que defendia a redução populacional, usar guerras, fomes e pragas para também diminuir a população mundial. É engraçado que toda essa gente, né, eles são naturalistas, botânicos, biólogos, toda essa gente relacionada a essa parte da ciência. Tem uma explicação. Como você vê na teoria da evolução, que o homem é mais aproximado do macaco. Inclusive, a teoria da evolução cita que quem sobrevive, quem é o mais forte. Exatamente como o Império Britânico faz até hoje e fez no passado. Eles iam lá, destruíam tudo, porque era o mais forte, e ficavam com o bem da pessoa daquela terra. E o que você está vendo hoje um pouco parecido? Ah, a natureza, estamos destruindo a natureza, temos que diminuir a população mundial. Não parece uma nova roupagem para as ideias de Thomas Malthus? E o próprio Clube X, juntamente com Darwin, eles defendiam que o homem africano, o homem negro, por ter o crânio muito mais diferente do que o homem branco, por isso ele era inferior cognitivamente. Quer dizer, ele estava chamando o homem negro de burro mesmo. E aí, quando você milita pró essa ciência aí, que está fazendo isso nas pessoas, que está obrigando as pessoas a não trabalharem, a não fazer o que elas têm para fazer, é exatamente essa ciência que você está defendendo. Não é o tal de negacionismo, são apenas histórias, fatos registrados nos livros, onde você pode achar, e são livros muito confiáveis, inclusive você pode achar nos documentos desclassificados do MI6. Ao universalizar Malthus em toda a criação viva, o X-Club obscureceu a diferença qualitativa entre humanos e macaco, que era vantajosamente para um império que só pode controlar os seres humanos quando adotam a lei da selva como padrões de prática moral, formação de identidade, em vez de algo realmente moral. E lembra do Henry Carey, que atacou esse sistema britânico de comércio? Ele atacou veementemente o darwinismo e as ideias de Thomas Malthus. Essa ideia de Malthus estavam nas ideias, adivinha de quem? Daquele do bigodinho, que eu já falei para você no episódio anterior, que matou muitos judeus. Adivinha de onde vem a ideia do bigodinho? A ideia dele vem de uma sociedade secreta que se chama Sociedade de Tulu. Essa sociedade idolatrava os deuses arianos, os deuses nórdicos. Adivinha como era o nome desses deuses nórdicos? Isso que a propaganda Hollywood promove como algo maravilhoso, Thor, o herói salvador de todo mundo, ele era idolatrado por essas sociedades secretas que dizimaram povos e que agora você tá aí promovendo. Ah, que legal, vamos torcer pelos Avengers. Eu repito para você, nesse mundo nada acontece por acaso e o que você vê na TV, isso se chama programação neurolinguística, que eu vou comentar com você mais futuramente para a gente ir entendendo pouco a pouco como a ciência trabalha. Só para você entender desse vídeo, eu quero que você perceba que não existe nada ao acaso.
Essa ciência hoje que você defende, que você diz, nós somos pró-ciências, você é um ista, negacionista, não sei o que, ista, terraplanista. Interessante, falando no formato da Terra, porque não estou falando formato da Terra, estou falando que esses mapas hoje populares que vocês veem, eles sempre mostram um mundo dividido por águas. Eles não mostram a oportunidade que tem da América de passar pela Europa, de fazer todo esse transporte de ferroviário defendido pelos americanos anteriormente. Curioso, não? E antes que eu esqueça, essas revistas, lembra que eu falei do Woodrow Monty? Esse que escreveu esse livro aqui. O que escreveu esse livro aqui, Enquanto a Ciência Dorme, ele perguntou quem possui as chaves da ciência hoje que a gente tanto vê aí que o povo defende, que a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde defende, e que essas ONGs aí que só quer pinchar o povo, são essas pessoas que defendem, que obtêm as chaves dos portões da ciência. Inclusive foram eles que criaram a revista Nature, como eu já falei para você. A revista Nature não passa apenas de propaganda política sob o interesse das elites que estão dominando essa ciência hoje, a indústria farmacêutica, todo esse tipo de sistema que você está vendo. Agora, desse vídeo eu quero que você perceba que essa ciência hoje que domina, ela não é uma ciência pró sua saúde, ela é uma ciência pró interesses de uma minoria. Eles não vão hesitar em destruir uma população, assim como aconteceu com o do Bigodinho, assim como acontece lá no país Ting Ling, assim como acontece ao redor do mundo e a gente não está percebendo porque a gente é seduzido pela propaganda. Outra coisa que eu quero que você tire desse livro, que os cientistas do passado não eram cientistas, eles eram pessoas normais e pensantes como você, que inventaram vários instrumentos que hoje são muito populares e que ajudam você em tarefas diárias, normais, mas que sempre pessoas poderosas com capital selvagem por trás disso têm se aproveitado para destruir o que seria bom para a sociedade. Infelizmente é assim que as coisas funcionam até você reagir contra isso. Eu não estou falando aí para você sair quebrando tudo, matando todo mundo, não. Eu estou falando para você começar a falar contra isso e repensar. A transformação começa aqui. Obviamente esse mundo vai ter um fim, vocês sabem que esse mundo vai ter um fim biblicamente, metafisicamente falando, esse mundo vai ter um fim com a volta do nosso Salvador, aquele que um dia esteve aqui, Yahushua HaMashiach. Mas que, enquanto isso, a gente tem que fazer o nosso papel. Porque senão, muita gente inocente vai morrer, como já está acontecendo, e a gente vai ser responsabilizado por isso. Porque os perdidos são como a areia do mar, e o meu povo perece por falta de conhecimento. Bom, eu não sou nenhum pastor e nem pretendo ser nenhum pastor, mas é isso que a história mostra e eu acredito que eu tenho que fazer o meu papel aqui demonstrando para você. Semana que vem eu vou trazer a parte 3 para você desse assunto. A atualidade. Como é que está acontecendo hoje? Será que os pensamentos que eu falei para vocês nesses vídeos anteriores, nesse e no anterior, eles fazem sentido? Mas eu peço, por favor, que você compartilhe, se inscreve, dá um like, para a gente promover um conhecimento mais acirrado, um conhecimento onde a gente possa combater essas ideologias onde a gente está sendo dominado e escravizado. Isso não é brincadeira. Lembra das coisas do passado que diziam é teoria da conspiração, quando na verdade hoje faz tudo sentido? Tenha uma boa semana e compartilha, hein? Se registra aqui. Tchau!